Marcos, capítulo 14, versículo 54. Marcos 14, versículo 54. E a gente vai ler o 54, depois iremos para o 66 e para o 72. E hoje nós vamos ver o perigo de seguir Jesus de longe. Abertura do mês da juventude, mas a palavra não é só para os jovens, para todos nós. O perigo de seguir Jesus de longe. Marcos 14, versículo 54. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus? E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. Versículo 66. E, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E, vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela tua verdade revelada. Obrigado, Senhor, porque ela nos instrui, nos ensina. Eu te peço que nesse momento, Senhor, a palavra e o Espírito trabalhem em nossos corações, que o teu Espírito Santo aplique a palavra às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos, Senhor, se porventura estivermos te seguindo de longe, nos achegarmos a ti, como já foi falado o tema da divisa, Senhor, que a gente possa chegar com ousadia, com confiança ao trono da graça, mas que vivamos, Senhor, uma vida de intimidade contigo, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Muitos ou quase todos conhecem a triste queda do grande apóstolo Pedro, o chefe do colégio apostólico. E isso serve de um alerta para nós. Pedro caiu, Pedro ele tropeçou, Pedro de maneira terrível negou o Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão. E a gente sabe que Pedro, de fato, não seguia Jesus de longe. Aquilo foi um tropeço, mas o texto descreve que ele estava ao longe vendo Jesus. Só que a aplicação desse texto ela é muito importante, porque naquele momento Pedro seguia sim o Senhor de longe. O seu coração estava longe. Não somente o seu corpo, não somente a sua pessoa, mas o seu coração, a sua mente estava longe de Cristo, e isso fez com que ele caísse. E é interessante que no mês da juventude a gente escuta alguns chavões que vocês já escutaram, que eu já escutei, que nós já repetimos, e os chavões são basicamente o seguinte: os jovens hoje em dia não querem nada com Deus, os jovens não querem ir para a igreja, os jovens isso, os jovens aquilo outro. Mas as pesquisas mostram que o cristianismo em todo o mundo tem crescido no meio de jovens. Os jovens, eles são o grupo etário que mais se converte ao cristianismo. Isso não somente no Brasil, mas na Inglaterra, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, isso sem contar a Ásia e a África, onde majoritariamente o cristianismo é jovem. São coisas que nos alegram, coisas que nos deixam felizes. Claro, você não vê tanto jovem, como eu falei hoje ao meio-dia, porque a gente não faz mais tanto filho. Antigamente 2 famílias, né, um casal tinha 5 filhos, então você tinha 10 crianças na igreja, com um casal. Hoje isso não ocorre mais. Porém, uma coisa me preocupa:
é a profundidade disso. E por que eu digo isso? Porque os jovens estão se convertendo, então logo o cristianismo deles não é profundo? Não, é porque eu vejo falta de profundidade nos adultos. E se os adultos não estão profundos, é muito improvável que os jovens também estejam profundos na fé. Se boa parte daqueles adultos que professam a fé no Senhor seguem Jesus de longe, é muito provável que boa parte desses jovens siga Jesus de longe. Nós teremos jovens fortes quando os jovens tiverem exemplos de piedade fortes na sua casa, na igreja, no seu convívio. Se os jovens observarem adultos que seguem Jesus de longe, é muito provável que eles vão se comparar com os adultos e vão falar: eu sou tão cristão quanto meu pai e com a minha mãe. E talvez eles nem sejam. Por isso, nós devemos, como igreja, vivenciar a experiência de seguir Jesus de perto e ter cuidado para não seguir Jesus de longe. Nós temos uma responsabilidade como igreja. Nós somos a atual geração do Senhor. Isso inclui os jovens, inclui os adultos. Só que, se você olhar as Escrituras, quem ensina o jovem a ser piedoso não é outro jovem, são os adultos. Paul Washer fala que o melhor conselho que ele pode dar ao jovem é este: jovem, cresça. Porque jovem tem a tendência de ser afoito e fazer besteira. Não deveria, mas tem a tendência. E nós devemos também entender uma coisa muito importante. As comparações que devemos ter com o nosso cristianismo devem ser com o texto bíblico. O que ocorre? Você se converte, ou você professa a fé em Cristo, e você vê vários crentes carnais. E eu estou supondo que sejam crentes, mas carnais, imaturos. E você se compara com esses crentes carnais imaturos, logo então você acredita que você está bem. Mas na verdade você está num campeonato cheio de perna de pau, e você acha que joga bem. Só que o nível é mais lá em cima. Por isso que você e eu, nós devemos seguir Jesus de perto. Porque qual é o perigo de seguir Jesus de longe? Se tu seguires de longe, tu irás ceder às pressões, tu blasfemarás contra Deus e você vai se ferir emocionalmente. Isso eu estou falando de um crente que segue Jesus meio de longe, né? Algumas pessoas não são crentes e também estão vendo Jesus de longe. E são 3 perigos terríveis: de ceder às pressões, de blasfemar contra Deus e de se ferir emocionalmente. O pastor Pedro Solonca, que pastoreia anos a primeira igreja batista de Florianópolis, certa feita ele contando para a gente, né? A gente ali indo para o seminário, pastor Paulo Solonca, Pedro é o irmão, pastor Paulo Solonca, muito admirado pela gente, falou o seguinte: olha, eu acho que eu vou parar de orar para os jovens ir para a universidade. Aí todo mundo assim, porque a PIB fica no centro e boa parte dos membros da PIB são de universidades, né? É um prédio de 3, 4 andares. E todo mundo assim: mas por que, pastor? Porque eu oro, eles vão, eles se desviam. Eu oro, eles vão e eles abandonam Jesus Cristo. Claro que ele estava não orando, falando contra a universidade, mas sim contra a superficialidade da fé. Porque essas pessoas, e não somente elas, muitos pais estavam seguindo Jesus de longe. E a gente fala: o jovem vai ceder à pressão. Mas Pedro aqui não cedeu à pressão? Pedro cedeu à pressão. Os apóstolos cederam à pressão. Por quê? Esse é o perigo de seguir Jesus de longe. A gente vai ver isso aqui. Versículo 54, 66 ao 69. Ceder às pressões com medo de ser rejeitado. Foi exatamente o que ocorreu com o apóstolo Pedro, porque ele estava seguindo Jesus de longe. No verso 54, você observa que o texto diz: e Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Aí você vê no versículo, que no versículo 66, o seguinte: e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das, quem chegou? Criadas, rupérites, o mais baixo nível de criadagem. Aliás, o texto grego, quando vai falar, Paulo fala que nós somos ministros, usa a mesma palavra, rupérites, o mais baixo nível de vassalagem, de criadagem, o cara que está lá no navio remando, o servo do servo. Então chegou uma criada, e olha que interessante, uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava quentando, olhou para ele e disse:
Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Pedro, ele cedeu às pressões, não do sumo sacerdote. Pedro não cedeu às pressões de uma sociedade inteira dizendo que a fé dele é errada. Pedro cedeu às pressões de uma criada. Por quê? Pedro cedeu com medo de ser rejeitado. E a gente fala, não, os jovens não devem ter um medo de ser rejeitado pela sociedade. Não devem mesmo, mas isso não vai ser resolvido a menos que os jovens, velhos, adultos, crianças tenham uma vida de comunhão com Deus, seguindo Jesus de perto e não seguindo Jesus de longe. Cristo não pode ser apenas uma figura teológica, ele tem que ser alguém vivo na sua vida, para que você não ceda. Porque Pedro, aqui, ele não queria ser rejeitado e ele cedeu à pressão. Eu não quero que a sociedade me rejeita, eu não quero que a sociedade me veja como um fanático religioso. Não, eu não conheço esse homem. Pedro aqui se tornou um mentiroso. Nunca vi quem? Jesus? Não faço ideia de quem seja. Vamos abrir em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se você seguir Jesus de longe, isto é, se a sua vida com Deus se resume a levantar a mão num culto de domingo, você está seguindo Jesus de longe. Alguns nem levantam a mão. Se a sua vida se resume a isso, você está seguindo Jesus de longe e você vai ser tentado a agradar os homens. E você vai agradar os homens. E ao agradar os homens, você vai desagradar a Cristo. Gálatas 1:10 diz o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? Servo de Cristo. No capítulo seguinte, Paulo, sabe quem Paulo se opõe? Sabe a quem Paulo resiste na cara? Pedro. Paulo fala: Pedro, você não está andando corretamente. Paulo não está nem aí para agradar aos homens. E Pedro reconhece o erro. Tanto que na carta de Pedro, Pedro fala: olha, o irmão Paulo tem umas coisas difíceis de entender quando ele escreve, né? Mas é inspirado por Deus. E os ignorantes torcem o que ele escreve. Mas note uma coisa, Paulo fala: se eu persuadir, isto é, se eu buscar o favor dos homens, se eu buscar agradar aos homens, eu não posso ser um servo de Cristo. A sociedade vai te fazer querer ceder às pressões para que você não seja rejeitado. Marcos 15:15. Olha que interessante. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Pilatos, governador, foi pressionado, e quem Pilatos quis satisfazer? A multidão. Gente, geralmente a multidão está errada. O caminho que leva à perdição é o quê? Largo, espaçoso, e muitos entram por ele. A multidão geralmente está errada. Aquilo que a maioria faz geralmente está errado. É o comum na história da humanidade. Pilatos aqui, ele quis agradar a multidão. Pilatos não queria a rejeição da multidão. Ele precisava do apoio político para governar. Então, para que ele não fosse rejeitado, o que Pilatos faz? Ele cedeu à tentação e escolheu Barrabás. Se você, na sua vida, seguir Jesus de longe, se Jesus não for realmente o Deus vivo, encarnado, que habita em você por meio do Santo Espírito, você vai ceder e você vai escolher Barrabás muitas vezes na sua vida. É isso que vai acontecer. Você pode ter família batista, você pode ser descendente de John Smith, o primeiro batista inglês de 1609, não importa. Não importa. Pedro cedeu. Pilatos cedeu. O ser humano naturalmente cede porque ele não quer ser rejeitado. E você não vai ceder por uma multidão.
você vai ceder para gente que não tem nem poder nenhum sobre você? Afinal, o que aquela criada poderia fazer contra Pedro? Pensa bem, ela era uma criada. Pedro, ele tinha um comércio. Pedro era dono de um comércio. Tinha barcos de pesca, não era milionário, como alguns falsos profetas falam, mas Pedro tinha mais do que aquela pessoa. E Pedro simplesmente cede. E cuidado ao tentar buscar o favor dos homens, cuidado ao amar o mundo. O amor ao mundo vai fazer com que você ceda. E você só não amará o mundo se você estiver seguindo Jesus de perto. Se você seguir Jesus de longe, você vai amar o mundo. Tem um personagem que eu quero destacar aqui, que é Demas. Já ouviram falar de Demas? Então vamos ver as 3 passagens que falam de Demas. Vamos para Filemão 24. Como não tem mais de um capítulo, o termo correto é só o número do versículo, né? Filemão 24. Afinal não tem o capítulo 2, né? Eu nem vou perguntar quem leu Filemão, né? Quando chegar em casa você pode ler Filemão inteiro. Filemão 24. Aqui ele está dando uma lista de cooperadores. O 23 ele fala de Epáfras, que está preso com ele. E o 24 de Filemão diz o seguinte: Marcos, que é João Marcos, o autor do Evangelho, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Temos aqui Demas, é um cooperador de Paulo. Olha com quem Demas anda: com Lucas, com Marcos, com Paulo. Olha só, você tem autor de 13 ou 14 cartas do Novo Testamento, Paulo, Lucas, autor de Lucas e Atos, e Marcos, autor do Evangelho. Ele anda com esse grupo, sem contar Epáfras, Aristarco, Onésimo, por aí vai. Agora, vamos lá para Colossenses 4, 14. Olha como ele cedeu. Esse texto ainda ele não cedeu, mas você vai ver como ele vai ceder. Colossenses e Filemão foram escritos juntas, ok? Colossenses 4, 14. Eu vou ler do verso 7 em diante. Presta atenção. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber do meu estado. Ele está fazendo o que com Tíquico? Ele está elogiando, correto? Ao qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo. Onésimo aqui é o escravo fujão da carta de Filemão. Então olha que interessante, ele está enviando Onésimo para a igreja de Colosso, a qual vai ser lida a carta de Filemão e de Colossenses. E olha o que ele fala de Onésimo, que era um escravo fujão, ladrão, que se converteu na prisão. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Então ele pega Onésimo e fala: agora eles vão receber você como irmão em Cristo. Acabou a escravidão aqui, né? Que é dos vossos. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então ele chama de Onésimo de fiel irmão. Ele está elogiando Onésimo, correto? Então vamos lá. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. O cara está preso com Paulo, o cara é fiel, correto? E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Eu sei que vocês devem estar com o nariz torcido para Marcos, vocês sabem que um dia ele me abandonou, mas ele é sobrinho de Barnabé, e vocês já receberam instrução para receber ele. Está colocando Marcos lá em cima, né? E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, que para mim tem sido consolação. Então, o Marcos, né, o Aristarco e o Jesus, chamado justo, são crentes judeus que estão trabalhando junto com Paulo, estão sendo elogiados e são consolação para Paulo. Paulo está fazendo o que com eles? Está elogiando. Saúdo-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras, homem de oração, está elogiando. Pois lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. O cara, toda a região, na associação ali de igreja batista, estou brincando, não tinha, né?
cara é ali, homem de Deus. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E Demas. Tem nenhum elogio a Demas. Nenhum. Não falou nada. Demas está aqui. Agora a gente vai para 2 Timóteo 4,10. Nada na Bíblia é ao acaso. 2 Timóteo 4,10. Viu a lista de elogio de Paulo ali? Coisa linda. Lucas, o médico amado, e o Demas. O Demas está aqui. Não vou falar nada do Demas. Agora o 4,10. Ele fala para Timóteo vir depressa com ele. Por quê? Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Aqui Crescente e Tito não abandonaram Paulo, eles foram fazer missão. Mas Demas me desamparou, amando quem? O presente século. Lista de elogio e o Demas. Paulo já está, esse cara aqui, está aqui com a gente, esse cara aqui está ali, eu não tenho elogio para dar, não vou mentir, e o Demas está aqui. Por quê? Você pode andar com os melhores crentes do mundo, se você não seguir Jesus de perto, uma hora você vai se afastar desses crentes, você não vai conseguir suportar andar com esses crentes, você vai desamparar esses crentes. Por quê? Porque você ama o mundo, você ama esse sistema de coisas. Você pode andar com o apóstolo Paulo, mas se a pessoa saiu da igreja, mas se tivesse uns crentes melhor que essa lista aqui? Olha só, tem um cara que ele andava com Pedro, com Tiago, com João, com Bartolomeu, com Filipe, com Mateus, com Tiago Menor, com Jesus. Ele também saiu, Judas. Porque se você não segue Jesus de perto, uma hora você vai ceder. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Se fossem nossos, teriam ficado conosco. Você pode ser companheiro de Paulo, você pode ver Paulo fazendo milagre na sua frente. Você pode ver ali o Marcos, imagina, do lado do Marcos, o Marcos, o que você quis dizer com esse texto aqui, que você escreveu o Evangelho? Lucas, o que você quis dizer com isso? O privilégio que Demas teve. E Demas, ele cedeu. Por quê? Demas, ele seguia Jesus de longe. Demas nunca teve uma experiência com Jesus Cristo. E a culpa não era da igreja, a culpa era de Demas, somente ele, o responsável pela vida dele e pela escolha que ele fez. Ele amou o mundo e ele cedeu. Imagina, muitas pressões, ver Paulo preso, uma hora vai sobrar para mim, melhor quer saber, Paulo, não que eu não goste de Jesus, mas esse negócio aí, levar essa fé muito a sério não dá para mim. Então eu vou ali, vou amar o mundo, mas olha, Jesus é legal. Aí Paulo fala, olha, Demas me desamparou. Os crentes, não pode citar nome. Fala isso para Paulo. Uma carta lida na igreja. Demas é um desviado. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Paulo pensa desta maneira. Dito isso, cuidado, porque se você andar longe de Cristo, você vai ceder. E se você ceder, você não vai conseguir falar o testemunho de Cristo. Voltando para Marcos, versículo 68. Marcos 14, 68. Olha como Pedro aqui perde a oportunidade de testemunhar do Senhor. Ela fala, você estava com Jesus Nazareno, mas ele negou-o. É interessante o texto grego e o texto da CEF, que está muito bom. Não é que ele negou que conhece, ele negou-o. A quem que ele negou? Jesus, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Pedro aqui, porque seguia Jesus ao longe, nesse momento seu coração estava longe, nesse momento ele perde a oportunidade de dar testemunho de Cristo. Sim, eu o conheço, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, porque ele tinha acabado de falar isso. Sim, eu o conheço e só ele tem as palavras de vida eterna, palavras do próprio apóstolo Pedro. Sim, eu conheço, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. O que Pedro fala? Não conheço.
Quantas vezes aqueles que seguem Jesus de longe, vê uma conversa, vê zombaria, vê alguma coisa, e ficam caladinhos, não afirmam a fé, não proclamam a fé. Se perguntar, não, eu sou crente, mas eu não sou desses, assim, cada um faz o que quiser da vida, negando Jesus. Por quê? Porque estão com medo da criada. Imagine se fosse sumo sacerdote, Pedro pegava o chicote e batia em Jesus. Se fosse sumo sacerdote. Se você seguir Jesus de longe, você vai, não é se, é quando, você vai ceder às pressões. A nossa religião, a nossa fé, ela é composta de uma verdade viva, Jesus Cristo. É diferente das outras. Ou você o ama e anda com Ele, ou você não o ama. E você não vai conseguir acompanhar os passos dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você carregar muito de você, você vai ficar pelo caminho. E você não vai conseguir acompanhá-lo. O segundo perigo que pode acontecer, e vai acontecer, se você seguir Jesus de longe, primeiro você vai ceder à pressão. E ao ceder à pressão, você vai blasfemar contra Deus. Tu blasfemarás contra Deus. Versículos 70 e 71. A criada, essa mulher também é encrenqueira, né? Outra vez viu ele, é ele sim. Mulher encrenqueira, essa moça aqui, de novo, toda hora é ele, né? Mas ele o negou outra vez, verso 70. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu e a tua fala é semelhante. O verso 71. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E aqui a gente começa a ver o primeiro ponto dessa blasfêmia, a negação da pessoa de Jesus. Ele fala: não conheço esse homem. Vamos abrir Mateus 16, 16. Ele fala de Jesus como se Jesus fosse um qualquer. Não, esse homem, não sei quem é. Jesus pergunta aos discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou? E olha o que Pedro fala. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro fala? Eu não sei quem é esse homem. Homem, somente homem? Sim, homem, mas apenas homem? Quem que Jesus é, de acordo com o próprio Pedro, a qual foi revelado do céu, que Jesus fala, ele não é apenas um homem, ele é homem, verdadeiramente homem, mas ele é o Filho do Deus vivo. A falta de comunhão faz você esquecer quem é Jesus. Você vai igualar Jesus a Buda, a Maomé, a qualquer outro fundador de religião, que estão mortos, diga-se de passagem, né? É sempre bom lembrar isso. Se você for no túmulo deles, você vai encontrar eles, o que é terrível. Por quê? Porque não venceram a morte. Jesus venceu. Eu não conheço esse homem. Ele não conhecia? Como não? Se ele falou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você seguir Jesus de longe, você vai esquecer quem Jesus é e você vai negar a pessoa de Cristo. Eu gosto muito de comédia. Existe sempre um debate qual é o limite de humor. Eu tenho um humor muito pitoresco, mas eu sei qual é o meu limite, por exemplo. Nenhuma piada com o nome de Deus. Por um motivo simples. Deus é fogo consumidor. E o terceiro mandamento diz: não tomarás o meu nome em vão, porque não terei por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. E é interessante como muitos crentes, não aqui, eu sei, em outros locais, quando estão na roda de ímpios, e a gente tem que começar a pensar naqueles que não são cristãos, no termo que a Bíblia diz, são o quê? Ímpios. É o termo que o Espírito Santo escolheu, botar no texto bíblico. Fazem uma piadinha sobre a igreja, sobre Cristo, sobre as Escrituras, e a gente dá aquela risadinha amarela, porque a gente não quer confusão. Eu nem conheço esse homem, não. Quer dizer, eu sei, ele é Deus, mas eu não quero me incomodar, então a gente faz exatamente como Pedro. A diferença é que a gente não está em risco de ser preso
e morto como Pedro estava. A gente às vezes é duro demais com Pedro, mas por muito menos a gente nega Jesus. Qual é a coisa mais importante da vida de um cristão? É Jesus, correto? Quando os crentes têm alguma conquista importante, os crentes colocam no Instagram, Facebook, só os mais, né? Os mais, né? As suas conquistas, e glória a Deus por isso, coisas que acham importante. Aí chega Natal e Páscoa, que fala da ressurreição e do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a gente finge que não conhece. Por quê? Para os outros não ver que eu sou crente. Se você seguir Jesus de longe, você vai esquecer quem Jesus é. E mais, você vai andar em pecado deliberado. Olha o verso 71. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falasse. Ele amaldiçoou as pessoas. Ele amaldiçoou e jurou em nome de Deus que não conhecia Jesus Cristo. Pedro fez isso. Pedro aqui entrou em pecado deliberado. E é o que acontece com toda pessoa que segue Jesus de longe. 2 Pedro 2,20. Deixar o próprio Pedro dizer isso. 2 Pedro 2,20. Ele fala do perigo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que ele fala: pelo conhecimento de quem? Senhor e Salvador. Eu não o conheço. Aqui ele fala pelo conhecimento. Imagina o Pedro escrevendo aquelas lembranças indo no coração dele, né? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí você pega em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o quê? O conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo, que há de devorar os adversários. O contexto aqui é gente abandonando a fé. O que isso mostra? Que se você seguir Jesus de longe, você vai negar a pessoa de Cristo uma hora ou outra, e você vai andar em pecado deliberado, que é diferente quando o crente tropeça. Quando a gente erra, a gente se entristece, o Espírito Santo nos avisa, nós lamentamos. É o pecado deliberado. Eu não conheço este homem. Eu não conheço. E eu amaldiçoo aqueles que falarem que eu conheço. E eu juro por Jeová que eu não conheço. Esta foi a cena. Pecado deliberado. Quantos jovens, quantos adultos, quantos idosos fazem isso? Você tem lá uma conversa sobre o aborto e você fala: não, aí é a opção de cada um. A opção de cada um? O assassinato no ventre? Não existe discussão, por exemplo, do aborto para cristão, porque no ventre, João Batista saltou de alegria ao perceber o que estava no ventre da outra mulher, que era Jesus Cristo. Não existe discussão, mas os crentes, eles em pecado deliberado, porque estão seguindo Jesus de longe, falam: não tenho nada a ver com isso. Os crentes, por vezes, fecham os olhos à fornicação, que é qualquer relação sexual ilícita, antes ou fora do casamento. Isso inclui, obviamente, a união homoafetiva. Não quero que você pense em mim como um fundamentalista
religioso. Porque se eu começar a dizer que essas coisas são pecados, o meu modo de falar vai me denunciar. E olha o versículo 70. Os caras estão mais verdadeiros que Pedro. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. Não, Deus me livre de ter a fala semelhante às Escrituras, ao texto bíblico, aos evangélicos. Não, eu não sou destes. Não o conheço, e amaldiçoo aquele que diz que eu sou igual a eles. É Pedro, é a mesma coisa, seguindo Jesus de longe, sem coragem moral para afirmar o que crê, para afirmar quem segue, sem coragem moral de fazer isso. Como eu já disse, certa feita, em uma escola dominical, a história de São Policarpo de Esmirna. Policarpo, grande homem de Deus, discípulo de João, pastor da igreja de Esmirna, pastor da primeira igreja batista de Esmirna, não era batista, né? Ele sonhou, e no sonho Deus falou: amanhã, isso é histórico, história, está nos registros, soldados vão te pegar e você vai me servir de testemunho. Policarpo, ok. O dia chegou, os soldados bateram na porta dele, ele abriu: senhores, eu sei o que os senhores vieram fazer aqui, me permitam ficar 1 hora orando, e eu já me entrego. Ele ficou 2 horas, né, e se entregou. Nisso, ele indo para o local da seu julgamento, /execução, ele fala, o timoneiro ali, o motorista fala: o senhor é idoso, por favor, apenas adore o imperador e depois sirva a seu Jesus. Nós não queremos lhe fazer mal. Ele não responde. Ele chega no local, ele é colocado, amarrado diante do tribuno, e o tribuno diz: você nega a Jesus Cristo e você confessa a César como Senhor? E Policarpo diz: meu Senhor, há 88 anos eu sirvo ao Senhor Jesus, e até hoje ele não me fez mal algum, por que agora nesta hora eu o negaria? E o tribuno fala: se você não o fizer, você será queimado. E Policarpo levanta a voz e diz: tu me ameaças com esse fogo que será apagado, porém tu irás a um fogo que nunca se apagará. Nisso a pira é acendida e Policarpo é colocado na pira, e ele não queima. Ele não queima. Então, cheio de ódio, o tribuno manda enfiar uma lança em Policarpo, e então a lança é enfiada e Policarpo morre e se encontra com seu Senhor. Esse homem andou e seguiu Jesus de perto. Esse homem fez isso. Ele não negou Jesus para o criado e nem para o tribuno. Ele morreu pelo Senhor Jesus. É essa a fé bíblica que eu exorto hoje os jovens a seguir, os velhos a seguir, os adultos a seguir, as crianças a seguir. É esta fé que devemos seguir. Por quê? Porque se você seguir Jesus de longe, você vai se ferir emocionalmente. E por quê? Porque você ouviu o Evangelho e você conhece a verdade, e no fundo você sabe que o Evangelho está certo. E quando você nega Jesus, você vai ter conflito, você vai se ferir. Versículo 72. Diz o seguinte: e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou. Quantos e quantos jovens, adolescentes, hoje adultos, que passaram um período fora do Senhor, fazendo besteira, fazendo bobagem, quantas vezes olhando a si mesmo no espelho, viram: Senhor, o que eu estou fazendo? E chorando, e se feriram a si mesmos, emocionalmente dilacerados, porque o pecado faz isso, o pecado promete e não cumpre, porque é mentiroso. Quantos e quantos, aí depois volta ao Senhor e percebe quanto tempo desperdiçado, porque quando alguém que ouviu o Evangelho, mesmo que não seja crente, que não é o caso de Pedro, ela sabe que a verdade é o Evangelho, sabe que isto é a verdade, e aqueles que são de fato crente,
ou que se converterão após a ação do Espírito, eles vão se ferir. Quanta bobagem eu fiz, quanta coisa errada eu fiz, e você vai se martirizar, e você vai pensar nisso, e você vai chorar, mas isso não é de todo ruim. Vamos abrir em 2 Coríntios 7:10. Irmãos, eu sei que existe uma onda de testemunhos de pessoas que cresceram na igreja, se desviaram, viraram um monte de coisa errada, mas a gente também deveria dar muito valor àquelas pessoas que nunca foram nem para a direita nem para a esquerda e se mantiveram no caminho. Essas pessoas têm um testemunho tão lindo. Sempre estive no caminho, não para orgulho delas, porque vê que é possível. E não, é tão difícil servir a Deus no mundo moderno. Não é, é tão fácil fazê-lo. Ali em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para quê? Para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Exemplo muito simples. 2 personagens, 2 pessoas negaram a Jesus: Pedro e Judas. Quem viveu e quem morreu? Irmãos, é necessário ter tristeza e contrição pelos pecados. Só que a tristeza de Deus opera a salvação e ela não vai te matar. Não tenha medo de deixar que o Espírito Santo lhe entristeça e dilacere o seu coração. Isso não vai te matar. Isso vai te fortalecer. Vai operar a salvação. E Deus é tão bondoso. Deus é tão bondoso. O Senhor é tão bondoso que Cristo, e somente Ele, pode nos curar emocionalmente de nosso afastamento dele. Vamos abrir em João 21, 15 em diante. Meu convite a você nesta noite é: pare de ficar seguindo Jesus de longe. Não adianta de nada, é após Ele, no caminho dEle, junto dEle. Afinal, se isso tudo é mentira, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não vale a pena. Agora, se isso é verdade, é a verdade mais preciosa de todos os tempos. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se porque lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe: segue-me. Olha a bondade de Deus aqui. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Jesus Cristo, diante de todo o colégio apostólico, faz Pedro afirmar que ama ele quantas vezes? 3. Jesus está curando Pedro aqui, dizendo: Pedro, para de olhar para trás. Eu sei que você fez bobagem. Todo mundo aqui sabe que você fez bobagem. Vocês sabem que ele fez bobagem, mas ele me ama e ele vai apacentar os meus cordeiros. Mas Pedro, lembra, agora não, mas quando você for velho, vai acontecer aquilo que você teve medo. Você vai morrer por mim. E a história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedido do próprio apóstolo Pedro. Por quê? Pedro falou o seguinte: virem a cruz, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Pedro fez isso.
Agora, quem curou Pedro para que Pedro pudesse seguir em frente? Jesus Cristo. Então, se você se afastou de Deus, se você segue Jesus de longe, e eu nem falo de pecado deliberado, imoral, às vezes você só vai na igreja e não tem uma experiência verdadeira com Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus Cristo sempre dá uma nova chance. Ele sempre o faz. E Ele sempre reafirma o amor dEle por nós. E Ele te dá uma nova oportunidade de amá-lo e de servi-lo. Só que, se você o fizer de maneira séria, isso pode fazer com que você morra. Mas a Bíblia fala que isso glorifica a Deus. E eu termino aqui com o que você deve fazer, e eu identifico em toda a longa passagem de Marcos, capítulo 14, o problema de Pedro e os apóstolos. Versículo 37 e 38 de Marcos 14. Uma das evidências que a Bíblia é verdadeira é o seguinte: a Bíblia mostra os apóstolos como extremamente falhos. Se eu quisesse criar uma religião, eu não faria isso. Seriam biografias impecáveis. Eu nunca ia falar que Abraão deu a sua esposa a Faraó. Eu nunca ia falar que os patriarcas dizimaram uma cidade inteira na enganação. Não, cortem o prepúcio de vocês para a gente ser irmão. Aí os homens estavam tudo feridos, foram lá e mataram todo mundo. Eu nunca ia fazer isso. Eu nunca ia dizer que todos os apóstolos e discípulos abandonaram Jesus, que Pedro e Tiago e João estavam querendo ser mais importantes, os discípulos brigaram entre si por causa disso. Eu nunca ia dizer isso. Por quê? Porque eu estaria fazendo uma propaganda. Mas, como a gente está lidando com a verdade, com fatos, a gente vê os erros deles. Verso 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro. Coitado de Pedro, está todo mundo dormindo, ele se dirige a Pedro, né? Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha, não é nem cair, para que você não seja tentado. O espírito, na verdade, você está empolgado. Você não conhece a sua natureza, Pedro, ela é fraca. Nós entramos em tentação, e quando entramos podemos cair, porque nós não vigiamos e oramos, porque não temos uma vida de intimidade com Deus, porque nós não conseguimos vigiar uma hora, porque nós dormimos. Desperta tu que dormes, e Cristo te resplanderá, porque vivemos vidas sonolentas. A falta de oração de Pedro ali ocasionou a queda dele e de todos os discípulos que fugiram. Jesus sabe o que faz. Eu quero que vocês orem. O que eles ficaram fazendo? Ficaram dormindo. Estavam tristes? Sim, mas eles deveriam fazer o quê? Orar, vigiar, se preparar espiritualmente, para não ceder à tentação, para não blasfemar e para não se ferir. A falta de piedade não fere a Deus, fere você mesmo, faz com que você fique ferido. Por isso, meus amados irmãos, o que devemos fazer? Orar e vigiar, para que quando uma criada perguntar, eu te conheço, tu anda com Jesus, tu vai falar, sim, eu ando com o Senhor Jesus, o meu modo de falar me denuncia. Eu sirvo há tantos e tantos anos, e até hoje Ele não fez mal nenhum a mim. O que você pode, com que você pode me ameaçar? Com este fogo, que é tão breve, quando há um fogo eterno esperando por ti? Que a gente possa ser, não como Pedro aqui, mas como Pedro no final da vida dele. E se você até hoje segue Jesus de longe, nunca é tarde para se aproximar com confiança ao trono da graça, com ousadia, esperando receber misericórdia e graça em tempo oportuno. Talvez o tempo oportuno seja agora. Que Deus os abençoe. Que assim seja. Vamos nos colocar em pé. E você cante essa canção.